Há décadas a trajetória masculina parecia traçada em pedra: arrumar um emprego, casar, constituir família. Mas e se esse roteiro estiver sendo rasgado e reescrito? E se, para um grupo crescente de homens acima dos 40, o verdadeiro prêmio não for uma companheira, mas uma existência de liberdade absoluta, sem desculpas nem arrependimentos? Não se trata de solidão, mas de homens que decidiram assumir o controle da própria felicidade. O que eles revelam é uma verdade incômoda sobre as pressões da vida moderna. Não é amargura nem derrota. Para alguns, é apenas lucidez. É a escolha consciente de abandonar um sistema que, na visão deles, deixou de valer a pena. Eles preferem a tranquilidade à performance, a autonomia às obrigações. E ao fazer isso, constroem vidas mais ricas e plenas do que qualquer caminho tradicional poderia oferecer. Não vamos apenas discutir por que isso acontece. Vamos mergulhar nas transformações sociais e nas novas prioridades que impulsionam essa decisão. Através das experiências desses homens, analisaremos os 7 motivos centrais que levam muitos acima dos 40 a abraçar a vida de solteiro, não por acaso, mas por opção. E veremos como eles estão construindo existências que desafiam os velhos padrões. O primeiro e talvez mais poderoso desses motivos é a busca incansável pela paz. Homens com mais de 40 já viveram o suficiente. Conhecem os altos e baixos dos relacionamentos, navegaram por labirintos emocionais e, para alguns, essa jornada levou a uma conclusão cristalina: sua tranquilidade não tem preço. Quando um homem experimenta a verdadeira quietude, não apenas a ausência de barulho, mas a falta de dramas e negociações constantes, ele fará de tudo para preservá-la. Imagine a realidade dos relacionamentos modernos sob a perspectiva deles. Muitas vezes parece um caos sem fim, ciclos intermináveis de discussões, a sensação de pisar em ovos, a impressão de estar sendo constantemente testado. Para quem passou décadas construindo uma carreira, voltar para casa deveria ser um refúgio, não um segundo campo de batalha. Mas, para alguns, foi exatamente isso que se tornou. Mark, um arquiteto de 48 anos, compartilhou sua história. Depois de uma sequência de relacionamentos turbulentos que o deixaram esgotado, ele se viu solteiro aos 45. No início, sentiu como um fracasso. Até que algo mudou. Ele percebeu o silêncio. Notou como seus fins de semana voltaram a ser seus. O nível de estresse despencou. Descreveu a sensação como emergir para respirar depois de passar uma década submerso. O esforço emocional de administrar humores e expectativas alheias desapareceu. Ele podia simplesmente existir. Não se trata de aversão às mulheres, mas de um desejo profundo por estabilidade. De se afastar da volatilidade emocional que muitos homens sentem ter se tornado regra. A paz que encontram na solidão não é vazia, é um descanso restaurador. É a liberdade de saber que o dia pertence apenas a eles. Para esses homens, essa tranquilidade se tornou um bem inegociável. O segundo motivo é a economia de um sistema que parece quebrado. Vamos falar do que todos evitam: dinheiro. Para um homem acima dos 40, os riscos financeiros associados ao casamento podem parecer assustadores. Ele já viu amigos passarem por divórcios dolorosos ou talvez tenha vivido um. As estatísticas variam, mas o impacto financeiro de uma separação é inegável. Alguns estudos mostram que o padrão de vida do homem cai após o divórcio. Outros sugerem que pode até melhorar, mas o medo do pior cenário é poderoso. Todos já ouviram histórias de homens que trabalharam décadas para construir uma vida, apenas para perder uma fatia considerável de seus bens, economias e até a casa em um acordo. A ideia de recomeçar aos 50, enquanto ainda sustenta outras pessoas, parece uma aposta com riscos altos demais. É um jogo que alguns simplesmente não querem mais jogar. David, por exemplo, parou de namorar e passou a investir em si mesmo, na bolsa de valores, na casa e em uma moto que sempre desejou. O controle financeiro que recuperou lhe deu uma segurança que não sentia há anos. Para ele e para outros que pensam como ele, ser solteiro também é uma estratégia econômica. É proteger o patrimônio construído com tanto esforço ao longo da vida. O terceiro motivo é o fim de um pacto social que nunca foi escrito. Por gerações existiu um acordo tácito entre homens e mulheres. Tradicionalmente esperava-se que os homens fossem provedores e protetores. Em troca de seu trabalho e sacrifício, eles contavam com respeito, lealdade e um lar em paz. Era esse o combinado. Hoje, porém, muitos homens acima dos 40 sentem que esse contrato foi rasgado. Eles ainda são cobrados a prover e resolver problemas, mas percebem que o outro lado da barganha desapareceu. No lugar do respeito encontram críticas. No lugar da lealdade vem oportunismo. No lugar da paz, recebem conflitos.
A frase esposa feliz, vida feliz, antes um ditado descontraído, passou a soar como um manual de relacionamento unilateral, onde a felicidade deles sempre fica em segundo plano. Muitos sentem que foram condicionados a servir e se adaptar, muitas vezes em detrimento das próprias necessidades. Isso gerou um sentimento profundo de desvalorização. Frank, um empreiteiro de 55 anos, viveu isso na pele. Durante o casamento, trabalhou 60 horas por semana para dar tudo à família. Via seu papel como de um alicerce, mas, com o tempo, sentiu-se mais como um utilitário do que como marido. Suas longas jornadas não eram vistas como sacrifício, mas como negligência. Suas contribuições financeiras eram tratadas como obrigação, não como gesto. Quando o casamento terminou, ele se sentiu completamente desiludido. Tinha cumprido sua parte no acordo, mas o negócio faliu mesmo assim. Essa é uma narrativa comum. Esses homens acreditam que as regras antigas não valem mais e por isso tomam uma decisão lógica. Recusam-se a participar de um jogo que consideram injusto. Preferem investir sua energia em si mesmos. O quarto motivo é a reinvenção do que significa uma vida bem vivida. Antes, o sucesso masculino era simples: emprego, casamento, casa, filhos. Mas para alguns homens acima dos 40, esse sonho parece ultrapassado e desalinhado com o que realmente valorizam. Eles não estão apenas rejeitando o modelo antigo, estão criando um novo, centrado na autonomia e na liberdade pessoal. Poder controlar o próprio tempo, dinheiro e decisões diárias sem precisar ceder constantemente é para eles o maior luxo. É importante reconhecer, porém, que a realidade é complexa. Enquanto alguns homens florescem na vida de solteiro, diversos estudos mostram que, em média, os casados relatam maior felicidade e satisfação. Ainda assim, para quem prioriza a independência, o apelo é irresistível. Um homem que quer passar o fim de semana restaurando um carro antigo ou fazer uma viagem de última hora pode simplesmente decidir, sem precisar de reuniões ou aprovações. Sua vida é sua tela em branco. Alex, um designer gráfico de 46 anos, é um exemplo perfeito. Depois de um relacionamento longo, clube de vinho, uma oficina de marcenaria ou um grupo de trilhas, eles entendem que solidão não é sinônimo de solitude, e que uma rede de apoio forte é tão essencial quanto a independência que tanto valorizam. Quarto, é uma vida que abraça a flexibilidade como um superpoder. Sem horários fixos de refeições, sem compromissos familiares obrigatórios, sem a pressão de sincronizar agendas, esses homens redescobrem o prazer de viver no ritmo que escolhem. Um dia pode começar com um café demorado lendo um livro, seguido de uma aula de yoga ao meio-dia e terminar com um jantar improvisado com amigos. A espontaneidade não é um luxo, mas uma ferramenta para manter a mente afiada e o espírito leve. E quando surge a oportunidade de uma viagem de última hora, seja para ver a aurora boreal na Noruega ou passar um mês em um retiro de meditação no Nepal, eles não precisam pedir permissão. Basta dizer, por que não? Quinto, é uma vida que rejeita a ideia de que felicidade é um pacote fechado. Não há um roteiro pré-determinado, e isso é libertador. Alguns podem optar por morar em uma cidade vibrante, onde a cultura e a energia urbana alimentam sua criatividade. Outros preferem o silêncio de uma casa à beira-mar, onde o som das ondas substitui o barulho do trânsito. Há quem escolha dividir o tempo entre dois lugares, explorando o melhor de cada mundo. O ponto é, não há uma fórmula certa. O que importa é que cada escolha seja feita com consciência, sem a sombra da obrigação ou do deveria ser. E por fim, é uma vida que não tem medo de dizer não. Não há relacionamentos que exigem mais do que oferecem em troca. Não há convites que drenam energia em vez de recarregá-la. Não há padrões sociais que ditam como um homem deve viver depois dos 40. Essa liberdade de escolha é o que torna a vida de solteiro não apenas viável, mas profundamente satisfatória para quem a abraça. Não se trata de fugir do amor, mas de recusar-se a aceitar qualquer versão dele que não seja autêntica. O que esses homens provam é que a maturidade não é sinônimo de conformidade. Pelo contrário, é a idade em que muitos descobrem que a verdadeira sabedoria está em viver de acordo com suas próprias regras, não as impostas por uma sociedade que ainda insiste em medir o valor de um homem pelo que ele tem, e não pelo que ele é. E se há um segredo para essa vida, ele não está em evitar compromissos, mas em escolher apenas aqueles que valem a pena. Afinal, a maior liberdade não é fazer o que se quer, mas não precisar fazer o que não se quer. E isso, para muitos, é a definição mais pura de felicidade. Seja um clube de motociclistas, um grupo de trilheiros ou uma organização voluntária. Eles preservam os laços familiares, mas nos termos que definem para si mesmos.
Sua vida social é uma escolha deliberada, não um calendário imposto pelos compromissos alheios, permitindo que desfrutem da conexão humana sem abrir mão da autonomia que tanto prezam. Essa não é uma vida de fantasia, exige, sim, esforço consciente. É a realidade de homens que tiveram a coragem de questionar o roteiro pronto e reescrevê-lo do zero, construindo um projeto de liberdade, propósito e autodeterminação. Aqui não se trata de rejeitar o amor ou a companhia, mas de recusar a ideia de que eles são pré-requisitos para uma existência plena. Para esses homens, a felicidade não é uma equação que depende de outra pessoa, mas um cálculo que eles mesmos resolvem, dia após dia. E se há um denominador comum nessa escolha, é a clareza de que os riscos das relações modernas, a instabilidade emocional, o desgaste financeiro, a perda progressiva de identidade, superaram para eles qualquer promessa de recompensa. O que antes era visto como um sacrifício necessário tornou-se, agora, uma troca desvantajosa. E quando a matemática não fecha, a decisão se impõe. Por que insistir em algo que não soma? Isso não é um movimento nascido do ressentimento, mas uma evolução natural. Uma resposta racional de homens que observaram as mudanças sociais e decidiram que seus valores mereciam uma nova abordagem. Os dados podem mostrar que casados relatam maior satisfação e saúde, mas números não capturam a complexidade de uma vida. Para aqueles que seguem outro caminho, não há espaço para rótulos como sobras ou azarados. Eles são arquitetos de suas próprias jornadas, provando que a realização não precisa vir embrulhada em um relacionamento. Pode vir da clareza de um propósito, da tranquilidade de uma rotina sem concessões, do crescimento que só acontece quando não há ninguém para culpar ou para agradar. A vida de solteiro deixou de ser uma fase passageira. Para um número crescente de homens, ela é a vida real, escolhida com intenção, construída com cuidado e vivida com uma liberdade silenciosa, profunda e inegociável. Não é uma fuga, mas uma conquista. Não é um vazio, mas um espaço preenchido por tudo aquilo que realmente importa. E se há uma lição nisso tudo, é que a verdadeira maturidade não está em se adaptar ao que esperam de você, mas em ter a coragem de definir o que você espera de si mesmo.